Olá, seja bem-vindo ao canal A Luz, Fé da Palavra, onde trazemos orações, histórias bíblicas e fatos que marcaram a história sobre a criação do mundo, para ajudar você em sua vida, você e sua família, a saber e conhecer sobre esses fatos. Você está no lugar certo. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos e novidades sempre. Hoje, convidamos você a se juntar a nós em uma jornada. Hoje embarcamos em uma extraordinária e profunda história sobre a maldade da cidade de Gomorra. Você verá a descrição do versículo 1 ao versículo 29 no livro de Gênesis, capítulo 19. Um dia, o Senhor Deus disse a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra havia aumentado e seu pecado se tornara muito grave. Então ele desceria e veria se o clamor deles havia chegado aos seus ouvidos, e se realmente haviam feito todas aquelas coisas mais. Então Abraão se aproximou do Senhor e disse: Você realmente destruirá os justos junto com os ímpios? Se houver 50 justos naquela cidade, você realmente destruirá o lugar? O Senhor respondeu que se encontrasse 50 justos ali, não destruiria a cidade. Abraão perguntou novamente: Se eu encontrar 45 justos, você destruirá a cidade? E o Senhor disse que não a destruiria se encontrasse 45 justos. Repetindo isso várias vezes, Abraão orou a Jeová para poupar a cidade. Até que, por fim, ele perguntou se mesmo que houvesse apenas 10 justos, a cidade ainda seria destruída. Deus Jeová respondeu que se encontrasse 10 justos ali, não destruiria a cidade. Quando Jeová terminou de falar com Abraão, ele partiu, e Abraão voltou para sua casa. Queridos amigos, quero dizer que Abraão era um verdadeiro devoto de Deus, um homem justo e amigo de Deus. Por isso, quando Deus Jeová estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, ele contou isso a Abraão. Deus poderia ter destruído Sodoma e Gomorra sem sequer contar a Abraão, mas ele quis que Abraão soubesse o que estava para fazer. Queridos, isso mostra como Deus considerava Abraão seu amigo e lhe revelou seus planos. E coisa maravilhosa e incrível é que Deus considerou um homem seu amigo, e lhe contou os sentimentos de seu coração. Porque Abraão temia a Deus e obedecia aos seus mandamentos. Da mesma forma, se nos mantivermos diante de Deus, temendo e obedecendo aos seus mandamentos, Ele também pode nos revelar os segredos do seu coração. Vemos que, quando Deus disse a Abraão sobre a destruição de Sodoma, Abraão começou a interceder por aquelas cidades. Aqui vemos a oração intercessória de Abraão por Sodoma e Gomorra, pelas pessoas que viviam ali. Embora não houvesse ninguém justo ali, exceto Ló, Abraão esperava que Deus poupasse a cidade por causa dos poucos justos. Infelizmente, não havia justos nessas cidades. Aprendemos que também devemos interceder pela salvação das pessoas, para que não pereçam. Devemos orar a Deus com fervor, pois quem sabe quando alguém pode mudar de ideia e ser salvo. Naquela mesma noite, 2 mensageiros chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado perto do portão da cidade. Ló os viu, se curvou e os levou para sua casa, oferecendo-lhes comida. Mas o povo da cidade cercou a casa de Ló e gritou para que ele trouxesse os homens que haviam chegado, para que pudessem abusar deles. Ló recusou e disse para não fazerem nada com aqueles homens, pois estavam sob o seu teto. Eles não concordaram e tentaram arrombar a porta, mas os mensageiros cegaram a todos e eles não conseguiram encontrar a porta. Então os mensageiros disseram a Ló para sair da cidade. Ló foi até seu genro e pediu para que saísse com ele, mas o genro zombou de Ló e se recusou a ir. Ao amanhecer, os mensageiros insistiram para que Ló saísse rapidamente da cidade. Quando ele ainda hesitava, os mensageiros o pegaram pela mão e o levaram para fora da cidade, dizendo para correrem para a montanha e não olharem para trás. Ló fugiu para a montanha com sua esposa e filhas, e Deus fez chover enxofre e fogo do céu, destruindo todos os habitantes de Sodoma e Gomorra e toda a vegetação da terra. A esposa de Ló, desobedecendo às ordens dos mensageiros, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Queridos, aqui quero compartilhar algumas coisas sobre Sodoma e Gomorra. Ambas as cidades eram extremamente perversas aos olhos de Deus. Os pecados de Sodoma e Gomorra incluíam a homossexualidade e outras práticas sexuais imorais, tanto entre homens e mulheres quanto com animais. Esses comportamentos eram considerados abominações aos olhos de Deus, e por isso, ele decidiu destruir essas cidades. Deus abomina essas pessoas. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Isso quer dizer que Deus criou Eva para Adão, não para Steve.
Mas o povo de Sodoma e Gomorra cometeu o pecado que Deus não desejava, um pecado aos olhos de Deus. Um pecado semelhante também foi encontrado no povo de Canaã. Por isso Deus ordenou aos israelitas que destruíssem completamente os habitantes de Canaã e não agissem como eles, amados, como em Sodoma e Gomorra. Esse comportamento está aumentando mesmo nos dias de hoje. Hoje o casamento gay foi legalizado em muitos países, e muitos países estão considerando legalizar tais casamentos. Até agora, os cristãos são encontrados em grande número na maioria dos países que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Mesmo sendo cristãos, a legalização do casamento gay nesses países levanta muitas questões. Não só isso, queridos, há uma necessidade de dar validade legal ao departamento sexual na nossa Índia. A exigência foi levantada, mas também o governo da Índia. A Índia proibiu, e neste momento, este caso é de máxima prioridade. Há muitas opiniões no tribunal, mas ainda assim, você verá que o número de pessoas homossexuais está aumentando dia a dia, e o diabo também está atraindo as pessoas para esse pecado. Se o casamento gay for contra em algum lugar, então as pessoas lá começarão a falar sobre liberdade e direitos humanos e minimizando seus benefícios, porque Satanás os cegou e eles estão tão imersos no pecado da luxúria que sentem que tudo o que estão fazendo é certo. Mas deixe-me dizer-lhe, queridos, em todos os países onde o casamento gay é permitido, a condição desses países será pior do que Sodoma e Gomorra, porque é um pecado que vai contra a criação de Deus. Sodoma e Gomorra são, de certa forma, um exemplo para nós, uma demonstração de quais são as consequências de tais pecados. Amados, o choque que aconteceu em Gomorra naquela época está acontecendo em todo o mundo hoje. Nos dias de hoje, este mundo está louco pela luxúria. O nível de imoralidade está no seu auge. Veja que hoje as pessoas falam coisas obscenas e fazem atos obscenos. Elas não sentem vergonha ou nervosismo ao fazer isso, porque é diversão para elas. No mundo de hoje, você vê obscenidade em todos os lugares, e as pessoas não sentem a menor vergonha de fazê-lo. Da mesma forma, isso estava acontecendo em Sodoma e Gomorra também, porque as pessoas de lá disseram abertamente a Ló que lhes desse os homens que vieram até ele para que pudessem apreciá-los, significando que queriam ter relações com eles. E mesmo quando foram cegados pelos mensageiros, em vez de se arrependerem, tateavam à procura da porta para que pudessem continuar com seus atos de luxúria. Você pode imaginar o quão desesperadas as pessoas de lá estavam para satisfazer suas luxúrias. Queridos, quero lhes fazer uma pergunta. Vocês já pensaram por que a doença da AIDS veio a este mundo? Porque as pessoas deveriam ser incentivadas a fazer sexo seguro, pois sabem que a AIDS só acontece com pessoas que têm relações sexuais inadequadas. É o resultado deste pecado. Mas muitas pessoas não têm medo desta doença e fazem o que desejam. Mas deixe-me dizer a vocês, queridos, cada pessoa no mundo que está imersa no pecado da luxúria e da sexualidade e não se afastou dele, está em uma condição mais terrível do que Sodoma e Gomorra. Deus julgará, e não sou eu quem diz isso, mas sim a palavra de Deus. Então, queridos, quero encorajá-los a não importa o quão corrupto seja este mundo, mantenham-se longe dos pecados deste mundo, controlem suas concupiscências, e não participem dos assuntos mundanos, porque este mundo será destruído um dia. Este mundo terminará de uma forma mais terrível do que a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas nessa altura, apenas sobreviverão aquelas pessoas que, como Ló, se mantêm justas, mesmo vivendo em cidades perversas e imorais. No final, quero lhes dizer que Sodoma e Gomorra eram cidades ricas e prósperas daquela época. Mas sua prosperidade não significava que Deus estava satisfeito com elas. Hoje em dia, as pessoas pensam que prosperidade é uma bênção de Deus. Mas, queridos, não é. Vocês nunca devem cometer o erro de considerar a prosperidade de qualquer país ou pessoa como uma bênção de Deus, porque Sodoma e Gomorra também eram prósperas. Mas Deus não estava satisfeito com ela. Deus destruiu essas cidades, e o mesmo acontecerá com qualquer cidade ou país. Não importa quão rico ou próspero seja. As pessoas de lá não têm o temor de Deus, então aquela cidade e país também se transformarão em cinzas um dia como Gomorra. Portanto, queridos, quando viverem suas vidas neste mundo, façam-no com muito cuidado para que não sejam afetados pelos males do mundo e mantenham-se puros neste mundo imoral e corrupto. Espero, queridos amigos,
Que a breve descrição da história de Sodoma e Gomorra tenha sido uma bênção para vocês. Se gostou deste vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, compartilhe com amigos, familiares, para que esse vídeo possa alcançar e ajudar o maior número de pessoas, e que Deus abençoe sua família, e até o próximo vídeo. Amém.